Grande abraço para você que se liga com o canal Orlando Batista Esportes. Olha só, estamos chegando nessa segunda-feira e com muitas, mas muitas informações, né? Os clubes atuaram no fim de semana pela Série B, pela Série C, pela Série D, Alagoas fazendo a sua estreia, inclusive com duas equipes vencedoras, inclusive na primeira rodada da competição. E aí daqui a pouco a gente vai ouvir os técnicos do CRB lamentando o fato de conquistar apenas um ponto dentro de casa, fazendo a sua segunda partida aqui no estádio Rei Pelé, do CSA que viajou e teve dificuldade. Campo, gramado não era dos melhores. Vamos ouvir o técnico, portanto, também do CSA, técnico da equipe do Asa. O Alvinegro viajou, foi para o interior baiano e trouxe 3 pontos importantíssimos. Também destacar a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro estreou dentro de casa, jogando no estádio municipal em Arapiraca e conquistou a primeira vitória na Série D, logo na abertura da competição. Daqui a pouco, tudo isso e muito mais aqui no canal Orlando Batista Esportes, porque antes eu quero pedir a você que continue se inscrevendo no canal, ativando o sininho. É importante para que você seja notificado, que você deixe o like. Olha só, quanto mais likes, mais aí o próprio YouTube vai divulgando o nosso canal e fazendo com que ele tenha um alcance ainda maior. Também é importante que você comente e eu sugiro a você que você compartilhe também o link para que seus amigos, seus parentes também possam acompanhar o nosso trabalho. Deixa eu falar também de nossos apoiadores da Incomel. Incomel é tudo em material elétrico de alta e baixa tensão. Na Incomel você tem qualidade e tem preço baixo e tem 2 endereços à sua disposição. Aqui na capital alagoana, Jaraguá e Jatiuca, e também em Recife, na capital pernambucana. Também de puro mel, mel 100% puro. Você prefere mel da abelha italiana? A gente tem. Prefere mel da abelha Uruçu? A gente tem. E o que é importante, qualidade comprovada e entrega em domicílio. Você fala conosco pelo 82-98123-1106 e a gente deixa o mel de abelha em sua residência. De volta para falar da 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os resultados deste fim de semana: Botafogo jogando em casa, perdeu para a Vitória pelo placar de 3-1, Criciúma 2, Ituano 1, Mirassol 1, Vila Nova também 1, Sampaio Correia 2, Juventude 1, Tombense 0, Avaí 1, Chapecoense 1, Novo Horizontino também 1. A equipe do CRB jogando aqui na capital alagoana ficou no empate em 1-1 diante do ABC e a Ponte Preta empatou em 0-0 diante do Ceará. Ceará que é inclusive o campeão da Copa do Nordeste. O Sport Clube do Recife, jogando na Ilha do Retiro, derrotou o Guarani pelo placar de 2-0. Agora sim a classificação. Primeiro colocado aparece o Criciúma, tem 13 pontos conquistados. Na segunda colocação, com 100% de aproveitamento, aparece a equipe do Vitória, 12 pontos. Terceiro colocado, Vila Nova, tem 10. Quarto colocado, o Guarani de Campinas, com 9 pontos conquistados. Agora, a parte perigosa, a parte do rebaixamento. 17º, Ceará, 4 pontos conquistados. 18º, Juventude com 3. 19º, CRB com 2 pontos. Último colocado, o ABC de Natal, com apenas 1 ponto até agora, ainda não venceu, assim como o CRB. CRB que entra em campo no próximo sábado, a partir de 5 da tarde, para enfrentar o Novo Horizontino lá em São Paulo. Para esta partida, o técnico Humberto Lousa, inclusive, não vai poder contar com 2 jogadores que vão cumprir suspensão automática por conta do 3º cartão amarelo. O zagueiro Fábio Alemão e também o Guilherme Romão. Os substitutos, Gum, muito provavelmente, e Edmar na lateral esquerda. Após a partida, o técnico Humberto Lousa concedeu coletiva de imprensa e começou inicialmente fazendo uma avaliação do que foi este empate dentro de casa e por que a equipe não tem rendido um bom futebol depois de ter iniciado uma boa temporada em 2023. Infelizmente, a gente volta aqui com um resultado que não desejava. Mais uma noite muito ruim nossa, momento de muita reflexão, de muita sabedoria, momento esse de falar o mínimo possível. Eu acredito em 2 coisas, que é Deus e trabalho. Deus tem nos dado a oportunidade, a capacidade, o emprego, a saúde para fazer aquilo que a gente mais ama. E o trabalho é a única maneira de você reverter qualquer quadro de adversidade. Então vamos agarrar isso, trabalhar muito, dedicação, empenho. Isso pode ter certeza que não irá faltar. Temos uma semana agora para trabalhar. Vamos trabalhar bastante e buscar soluções internamente para que a gente possa dar uma resposta imediata.
O senhor tem explicação, por exemplo, no Campeonato Alagoano, nos últimos jogos, toque de bola refinado do CRB, jogadas trabalhadas, surgiram os gols, de repente a equipe desencontrou nessa Série B. Sim, ninguém desaprende a jogar, né, da noite para o dia, mas a gente já falou em outras oportunidades, por isso a vinda de outros atletas. Uma temporada ela é muito longa, são vários campeonatos, a gente sabe que você vai ter lesão, infelizmente, você vai ter suspensão. Esse jogo agora já perdemos 2 atletas, você vai ter oscilação, e esse momento é o momento que a gente está oscilando. Muitos atletas com dificuldade de conexão, nós estamos com essa dificuldade de conectar o nosso jogo, e agora é buscar soluções, fazer um trabalho de excelência na semana, sabendo da dificuldade que iremos enfrentar em Novo Horizonte, mas olhar para dentro, um momento de reflexão, de olhar para dentro, saber de fato quem somos nós, para que a gente possa se fortalecer, que nesse momento é hora de um dar a mão para o outro, momento que está todo mundo tomando pancada, nós temos que blindar ainda mais o vestiário, ter sabedoria, lucidez para tomar as decisões e buscar soluções. A solução está aqui dentro mesmo, então pode ter certeza que iremos trabalhar muito para poder reverter esse quadro que tem nos incomodado demais. E agora a Série C do Campeonato Brasileiro. A segunda rodada acontecendo no fim de semana. A equipe do Amazonas venceu o América de Natal pelo placar de 2-0. Tivemos também Floresta 2-1 diante do Volta Redonda. Náutico venceu de virada a equipe do São José pelo placar de 2-1. Pouso Alegre, que veio da Série D, disputou no ano passado, foi vice-campeão, venceu em casa o Brusque pelo placar de 1-0. Tivemos ainda o Operário derrotando o Manaus pelo placar de 2-0. Ipiranga jogando dentro de casa contra o CSA, empatou em 1-1. O Remo em casa perdeu para o Botafogo da Paraíba, que vem fazendo uma belíssima campanha, 2-1 para o Botafogo. A Aparecidense em casa perdeu para o São Bernardo pelo placar de 2-1. Teremos ainda nesta segunda-feira 2 partidas sendo realizadas, com o Confiança jogando contra o Altos e o Figueirense jogando contra o Paysandu. O São Bernardo lidera, tem 6 pontos, ao lado do Botafogo da Paraíba e também de Pouso Alegre. Na 4ª colocação, com 4 pontos, aparece a equipe do Ipiranga. O CSA fez 2 partidas, perdeu a primeira, acabou empatando a segunda, ocupa a 15ª colocação, tem apenas 1 ponto conquistado. CSA, inclusive, que na próxima partida joga fora de casa novamente, próximo domingo, a partir de 7 da noite, lá no estádio Presidente Vargas, diante da equipe do Floresta. Depois da partida, quem falou foi o técnico do CSA, o Vinícius Bergantin, a respeito da dificuldade de jogar fora de casa e de enfrentar a equipe do Ipiranga em um gramado tão ruim lá em Erechim. Olha, a gente teve um desgaste muito grande, né, pelas condições do campo, um campo muito pesado, uma grama muito alta, choveu bastante aqui nos últimos dias e o Everton vinha algum tempo sem atuar. Foi a primeira troca na entrada do Juan, né, que conseguiu botar velocidade, sofreu algumas faltas importantes, teve um comportamento muito bom. E o Luiz Felipe também, pelo cansaço do jogo, que brigou bastante. O Luiz conseguiu escapar algumas vezes, ajudou. E o Iago, né, se você olhar em qualquer nível, né, do futebol hoje em dia, dificilmente você não troca os atacantes de beirada. E com a gente aqui não foi diferente. Os jogadores se dedicaram muito, né? O Iago fez mais uma excelente partida, participou diretamente no lance do gol, fez uma excelente jogada, né? E o comportamento do Everton trazendo o equilíbrio, o lado esquerdo era muito forte do Ipiranga. E depois a entrada do Robinho, do Luiz Felipe, jogadores rápidos para a gente aproveitar, né, os contra-ataques. Cledson Silva, time Futebol Show. Professor, muito se cobra um centroavante e um meio de criação no elenco. O senhor não vê essa necessidade na equipe? Olha, nós temos 3 centroavantes na equipe, né? O Talhari, que infelizmente se machucou, né? O Jô, que brigou bastante hoje, fez uma boa partida. O Thomas fez gol contra o Inter, nosso meia de ligação. O Rodolfo vem entrando muito bem nos jogos também, né? A gente sabe das dificuldades do campeonato, tivemos que nos adaptar aqui, ter uma postura de mais equilíbrio no jogo fora, contra uma equipe que vem tendo uma sequência de elenco, que nos últimos 3 anos vem se classificando para o quadrangular final, buscando acesso. Não é fácil. Então, né, a gente confia no nosso elenco
né? E essa questão de trazer mais jogadores, a gente vai ver muita questão de oportunidade de mercado, mas a princípio, né, os jogadores estão trabalhando bastante, estão dando conta do recado. Na quarta divisão do Campeonato Nacional, ou seja, a Série D, a equipe do Asa viajou neste fim de semana e trouxe uma vitória importante. Jogou contra a Jacuipense, lá no interior baiano, e venceu pelo placar de 2-1. Técnico da equipe, o Paulo Bezerra, é quem fala a respeito da Série D. Difícil, ganhou, mas tem que ter muita humildade para participar e disputar a competição. Eu acho que nós tivemos um bom início de competição, nada mais do que isso, né? Acho que é sempre muito importante você poder iniciar uma competição vencendo, buscando os 3 pontos, principalmente tratando de um jogo fora de casa, contra uma equipe de qualidade, vice-campeã estadual, né, que é a equipe de Jacuipense. Agora, os 3 pontos foram muito importantes, mas volto a frisar, um bom início, nada mais do que isso, pé no chão, e agora vamos ter 2 partidas muito difíceis, contra 2 adversários que provavelmente já nos estudaram, né, o adversário do próximo sábado estavam aqui assistindo o nosso jogo, da mesma forma que nós fomos assistir o jogo deles lá. Então, mais um jogo muito difícil, uma boa equipe do Bahia de Feira, e depois nós temos o derby, que é contra a equipe do Cruzeiro. Então, pés no chão, nós temos que entender que foi apenas um bom início, mas para que nós possamos comemorar esses 3 pontos fora de casa, nós temos que ter uma sequência de bons resultados. Jogando dentro de casa, quem venceu foi o Cruzeiro, derrotou o Atlético da Bahia pelo placar de 1-0. O Asa lidera o grupo A4 com 3 pontos, na terceira colocação vem a equipe do Cruzeiro também com 3 pontos. Próximos jogos dos clubes de Alagoas, próximo sábado. A partir de 5 da tarde em Arapiraca, no estádio municipal, o Asa joga contra o Bahia de Feira de Santana. Já a equipe do Cruzeiro vai até a Arena de Pernambuco enfrentar a equipe do Retrô. Valeu então? Chegando então ao ponto final das nossas matérias aqui dentro do nosso canal, o canal Orlando Batista Esportes. Olha só, continua se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like, compartilhando com os amigos, ajuda o crescimento do canal e também fazendo o seu comentário. Grande abraço para você, fiquem todos com Deus!